Que milagre é esse, hein? Preparando uma mesa pra gente tomar café. Pra gente o quê? Isso aqui é pra um amigo meu que tá vindo aqui em casa. Que amigo, hein? E precisa desse arrumadinho aí todinho, hein? Ô, Alana, fica na tua. Eita, Alana, não sabia que ele vinha agora não. Abra aí, Alana. Tô entendendo é nada, viu? Opa, e aí, morena? Tá muito quente o sol, né? Uma hora dessa de óculos. Não, é porque é meu estilo mesmo. Que estilo estranho. Entra aí que minha irmã já vem. E aí, meu sim? E aí, minha friend? E ela pegou o vestido de manhã, foi? Tainara, tu arrumou esse teu amigo aqui aonde, hein? É estranho ele, viu? Ah, Alana, foi numa festinha que eu conheci ele. Ei, amigo, eu preparei essa mesinha aí pra tu, vice? Oh, meu Deus, é uma pena que eu tô sem comer glúten, sem carboidrato. Eu vim só pela amizade mesmo. Olha que fofa, Alana, tá vendo? E ainda é fit. Tô vendo. Vai fazer companhia, mulher, pro teu amigo, Eu vai. vou. Ei, essa morena aí é tua irmã, hein? Pra que tu quer saber, hein? Tu é meu amigo, não é amigo dela, não. Sim, mas podia ser amigo dela também, né? Tão bonitinha ela, ó.